As águas gélidas do Mar Báltico, que ocultam correntes subaquáticas violentas, tornaram-se ainda mais aterradoras ao encobrir a conspiração mais cruel do século. Um gigantesco comboio de transporte civil russo rasgava as ondas com imponência, levando consigo a missão de transportar alimentos e combustível para o território de Kaliningrado. Os navios batizados de Volga e Uran, carregados de mercadorias, moviam-se lenta e pacificamente em águas internacionais, cumprindo rigorosamente todas as leis marítimas. Aquele espaço de paz era apenas um verniz frágil. Do horizonte, surgiram subitamente 3 lanchas de patrulha de alta velocidade, arvorando as bandeiras dos 3 estados do Báltico. Avançaram à velocidade máxima com os motores a rugir, executaram manobras de bloqueio perigosas, cortando a proa dos navios russos a uma distância fatal. Os canhões automáticos nas torres giraram apontando para os navios civis. Um ato de ameaça de força bruta e uma violação grave do direito marítimo. Através dos altifalantes, o comandante do Báltico falou com voz arrogante, exigindo que o comboio russo parasse imediatamente para inspeção. Tratava-se de uma exigência flagrantemente ilegal, pois o comboio russo encontrava-se em águas internacionais. O capitão do navio civil russo, com a sua vasta experiência, recusou terminantemente esta exigência insolente. Alertou os navios do Báltico para recuarem e cessarem a provocação. Após um momento de tensão, os 3 barcos de patrulha mudaram subitamente de direção e retiraram-se rapidamente, deixando para trás um silêncio arrepiante. O capitão russo sentiu-se inquieto. Ele não sabia que aquela retirada era apenas uma armadilha para dar lugar aos verdadeiros assassinos. A exatos 10 quilômetros dali, escondidos no horizonte e protegidos por interferência eletrônica, um grupo de navios de ataque furtivos, sem número de identificação, estava à espreita. Ao receberem o sinal, abriram imediatamente as tampas dos tubos de lançamento. Os torpedos dispararam velozmente como tubarões da morte. Rasgaram a água em direção ao comboio russo a uma velocidade aterradora. No navio de comando, o sistema de sonar civil não detetou o perigo a tempo. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou, rasgando os tímpanos. O navio de combustível que liderava o comboio foi atingido por um torpedo diretamente no tanque de óleo. Uma coluna de fogo gigantesca ergueu-se, subindo centenas de metros, tingindo de vermelho uma vasta área do mar como se fosse o inferno. O óleo espalhou-se pela superfície do mar, foi projetado para o ar e incendiou-se num vermelho vivo. A pressão da explosão arremessou contentores de mercadorias, pesando dezenas de toneladas, para o céu, caindo depois no mar, criando colunas de água gigantescas. O casco do navio foi rasgado em várias partes, o óleo derramado no mar incendiou-se violentamente, transformando a superfície da água num mar de fogo que consumia tudo. As explosões seguintes ecoaram sucessivamente como uma série de trovões destruidores. O navio de mantimentos e o navio de medicamentos foram atingidos um após o outro na sala de máquinas. Os torpedos carregados com ogivas de alta potência transformaram os navios de aço reforçado em pilhas de sucata retorcida. A cena era verdadeiramente catastrófica e horrível. O som do metal a ser rasgado nos cascos dos navios soava como um lamento. O crepitar do fogo misturava-se com os gritos de desespero dos marinheiros. Os marinheiros russos foram projetados para o mar de fogo. Debatiam-se em desespero no meio da mancha de óleo que ardia violentamente. O sangue misturava-se com a água do mar e o óleo negro, criando uma cena de extrema tragédia. Alguns ficaram presos na casa das máquinas quando a água gelada do mar invadiu o espaço. Não tinham saída e foram submersos com o navio. Destroços afiados voavam em todas as direções, cravando-se nos corpos dos sobreviventes no convés. O fumo negro dos navios explodidos, denso e espesso, subiu e cobriu todo o céu. O cheiro acre de carne queimada e combustível era sufocante. No meio do comboio, o gigantesco navio Uran inclinava-se completamente para um lado. A estrutura de aço estalava e quebrava-se. Estava a afundar-se gradualmente no fundo do mar, levando consigo milhares de toneladas de valiosa ajuda humanitária. No meio do caos e da morte iminente, o capitão do navio de comando russo manteve uma calma extraordinária. O sangue escorria-lhe pela testa, obscurecendo a visão, mas ele tentou levantar-se e correu para a cabine de comando inclinada. Ativou o sistema de radar de reserva e as câmaras de vigilância de longo alcance. Os dados do radar apareceram claramente.
As coordenadas de lançamento dos torpedos vinham de uma posição a 10 km de distância, onde havia sinais de navios estranhos. As câmaras registraram as imagens dos navios de ataque a fugir. Ele encriptou todos os dados de prova juntamente com um pedido de socorro urgente SOS enviado diretamente para o Estado-Maior-General em Moscovo através de um canal de satélite militar secreto. O sinal transmitido levava consigo a verdade nua e crua sobre o crime cobarde dos 3 países do Báltico. O navio de comando estremeceu uma última vez e partiu-se ao meio, afundando-se nas profundezas do mar, levando consigo os filhos valentes da Rússia. A superfície do Mar Báltico restava agora apenas com manchas de óleo queimado, destroços a flutuar e gritos de socorro fracos que se iam apagando. Os perpetradores cruéis nos navios anônimos, ao verem aquela cena, retiraram-se com regozijo, acreditando que o mar enterraria o crime para sempre. Mas não sabiam que a sua sentença de morte já tinha sido assinada. Em Moscovo, o alarme vermelho soou no centro de comando da Defesa Nacional. Os generais russos ficaram estupefactos ao ver as imagens do navio civil a arder violentamente. A dor transformou-se rapidamente numa fúria extrema. Um crime de guerra flagrante tinha ocorrido. O inimigo ousou tocar em civis inocentes, ousou desafiar a paciência do urso russo. A atmosfera na sala de reuniões de operações estava a ferver. A ordem de vingança foi dada imediatamente. A Força Aérea e a Marinha Russa receberam ordens para passar ao estado de combate mais elevado, prontas para descolar e cobrar esta dívida de sangue. Uma verdadeira tempestade de fogo estava a formar-se a partir do Oriente. Ela varreria os cobardes que ousaram esconder-se na noite para atacar pelas costas. O Mar Báltico estava prestes a agitar-se e a ser tingido de vermelho pela punição merecida. Assim que o sinal de socorro e os dados encriptados chegaram ao centro de comando em Moscovo, o ar na sala de operações congelou com uma fúria gélida. Os oficiais superiores de inteligência trabalharam a uma velocidade alucinante, desencriptando os dados do radar e cruzando-os com a base de dados naval da OTAN. Em apenas alguns minutos, a identidade dos atacantes foi exposta. Tratava-se do grupo de navios de ataque rápido da classe Karakurt e Ramina das Forças Navais do Báltico. Tinham desligado os transponders de localização para realizar o ato de assassinato cobarde. As suas coordenadas apareceram a vermelho vivo no mapa digital a 10 km a oeste do local do massacre. A ordem de punição foi aprovada imediatamente pelo mais alto nível do Kremlin. Uma ordem breve, mas contendo o peso de 1000 trovões. Destruir todos os alvos, não fazer prisioneiros. Na base aérea de Tchalovsk, em Kaliningrado, a sirene de combate de nível 1 rasgou o céu. Os pilotos de elite da Força Aérea Russa correram para a pista numa corrida contra a morte. Os caças-bombardeiros Su-30 e 4 Fullback e os caças polivalentes Su-30 e 5 Flanquerê aguardavam nos hangares. As cabines fecharam-se, os motores a jato rugiram como feras a despertar. O pessoal técnico instalou rapidamente as armas mais letais. Mísseis antinavio K-35U e mísseis anti-radar K-31P repousavam friamente sob as asas, prontos para deixar a plataforma de lançamento. Num instante, a esquadrilha de caças russos deixou o solo, deixando longos rastros de fogo dos pós-combustores. Voaram numa formação tática extremamente baixa, roçando as ondas do Mar Báltico para evitar a detecção pelos radares de longo alcance da OTAN. A velocidade foi levada ao nível supersônico, o estrondo da quebra da barreira do som ecoou como um trovão sobre o mar, anunciando a chegada dos mensageiros da punição. Nas águas não muito distantes, os 3 navios de ataque do Báltico estavam a abrandar. As suas tripulações parabenizavam-se arrogantemente por terem completado a missão suja sem deixar rastro. Acreditavam que o nevoeiro e os sistemas de guerra eletrônica ocidentais os protegeriam com segurança absoluta. Mas essa arrogância terminou imediatamente quando o sistema de alerta de bloqueio de radar nos navios começou a uivar sons estridentes e aterrorizantes. Nos seus ecrãs de radar, pontos vermelhos apareceram e aproximaram-se a uma velocidade inimaginável. O comandante da frota do Báltico, pálido como um fantasma, gritou ordens para lançar iscos térmicos e acelerar para fugir. Mas era tarde demais. As águias de aço da Rússia tinham avistado a presa. O sistema de mira optoeletrônica do Su-35S bloqueou o alvo. Nenhum aviso foi dado, nenhuma oportunidade de rendição.
O piloto russo pressionou friamente o botão de disparo. Os mísseis K-30 e 5U deixaram as asas dos aviões. Os motores dos mísseis ativaram-se voando rente ao mar como lanças do Anjo da Morte. Simultaneamente, os mísseis K-30 e MP voaram diretamente para as fontes de emissão de radar dos navios inimigos. À velocidade de Mach 3, o navio líder do Báltico foi atingido primeiro. O míssil perfurou a blindagem de liga leve, penetrando profundamente na casa das máquinas antes de explodir. Um estrondo ensurdecedor ecoou. O navio foi levantado da água e partiu-se ao meio instantaneamente. Uma coluna de fogo ergueu-se, destroços de metal e corpos de marinheiros foram espalhados por todo o mar. Os dois navios restantes entraram em pânico total. Tentaram navegar em zigue-zague para se esquivar. As metralhadoras antiaéreas nos navios dispararam em desespero, mas perante o poder avassalador da Força Aérea Russa, essa resistência foi inútil. Os Su-34 deram a volta e mergulharam de cima, despejando uma série de bombas inteligentes CAB-500 guiadas por laser. As bombas caíram com precisão absoluta na ponte de comando e no paiol de munições dos navios inimigos. Explosões que abalaram o céu e a terra rasgaram completamente a estrutura dos navios modernos. A pressão da explosão esmagou as cabines, transformando aqueles que momentos antes se vangloriavam em corpos sem vida. O combustível e as munições a bordo detonaram em cadeia, criando bolas de fogo gigantescas que iluminaram um canto do céu. O Mar Báltico estremeceu violentamente sob o poder de fogo russo. Ninguém naqueles navios teve hipótese de sobreviver. O mar de fogo envolveu-os, consumindo todas as provas da sua presença. Os Su-35S fizeram uma última volta no céu para confirmar que o alvo fora totalmente destruído. Sob a superfície do mar, restavam apenas manchas de óleo a arder e destroços a flutuar. O piloto russo reportou ao comando com uma voz calma e fria: missão cumprida, o alvo foi eliminado. Assim que perderam o contato com a frota de combate, o comando militar dos 3 países do Báltico entrou em estado de choque e caos. Não esperavam que a Rússia reagisse de forma tão rápida e brutal. Em vez de se arrependerem pelo ataque ao navio civil, mudaram imediatamente para um plano mais cobarde, clamar nos meios de comunicação que a Rússia tinha atacado sem motivo os seus navios de patrulha em águas internacionais. Imagens cortadas e distorcidas foram lançadas nas redes sociais para enganar a opinião pública. Ocultaram o massacre do navio de carga russo e fizeram-se de vítimas dignas de pena. Os presidentes dos países do Báltico gritaram, exigindo a ativação imediata do artigo 5, coro sobre defesa coletiva. A gigantesca máquina de guerra do Ocidente, que há muito esperava por esta oportunidade, como uma fera que cheira sangue, começou a mover-se. Na fronteira ocidental da Rússia, o ar tornou-se sufocante e extremamente tenso, prenunciando um confronto direto e inevitável. A notícia de que os 3 navios de ataque tinham sido aniquilados chegou rapidamente ao comando do Báltico. Ficaram atordoados, como se tivessem levado um banho de água fria, tremendo de medo perante o terrível poder de reação rápida dos russos. Mas logo após esse momento de terror, a natureza traiçoeira do Ocidente emergiu. Adotaram imediatamente a tática cínica de se fazerem de vítimas enquanto eram os agressores. Os 3 países do Báltico publicaram imagens manipuladas dos seus navios de patrulha a arder no mar, ocultando totalmente o facto de terem lançado torpedos e afundado o comboio civil russo anteriormente. Estas imagens de vítimas falsas espalharam-se à velocidade da luz pelos meios de comunicação ocidentais. As grandes cadeias de televisão dos EUA e da Europa gritaram em uníssono, acusando a Rússia de invasão. Caluniaram Moscovo de provocar uma guerra injustificada e brutal. Os líderes dos 3 países do Báltico encenaram uma peça trágica na televisão, chorando e implorando a OTAN por proteção, exigindo a ativação imediata do artigo 5, que é do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN agarrou esta oportunidade única e, sem qualquer investigação independente, a sua gigantesca máquina de guerra começou a mover-se numa escala sem precedentes. Uma série de bases militares na Alemanha e na Polônia abriram as portas. Convoios militares intermináveis, com bandeiras dos EUA, Alemanha, Reino Unido e França, avançaram ruidosamente em direção à fronteira russa. O solo tremeu sob as lagartas dos tanques. Dezenas de milhares de soldados armados até aos dentes e milhares de tanques principais, Leopard 2 e Moon Abrams, dirigiram-se em massa para a fronteira da Lituânia e da Polônia. Um cerco de aço gigantesco
formou-se rapidamente apertando o território ultramarino de Kaliningrado. No Mar Báltico, uma frota poderosa, composta por porta-aviões contra torpedeiros e submarinos nucleares da OTAN, entrou para bloquear todas as rotas marítimas. Transformaram Kaliningrado numa ilha isolada, no meio de um oceano cheio de armas apontadas. O céu ficou negro com centenas de caças F-35 e Eurofighter Typhoon a rugir em demonstração de força, violando continuamente a zona de identificação de defesa aérea para provocar. Na sua sede de sangue e excesso de confiança, a OTAN enviou um ultimato cheio de arrogância ao Kremlin. A mensagem foi entregue com o tom de um superior. Exigiam que a Rússia, no prazo exato de 8 horas, entregasse o general que ordenou o ataque aos navios do Báltico. Queriam levá-lo a um tribunal internacional para ser julgado como criminoso de guerra. Não parando por aí, exigiram que a Rússia pagasse indenizações por todas as perdas humanas e materiais aos 3 países do Báltico e pedisse desculpas publicamente ao mundo inteiro. O ultimato terminava com uma ameaça nua e crua: se Moscovo não cumprisse estas exigências, as forças da coligação da OTAN abririam fogo e arrasariam Kaliningrado. Declararam que varreriam a frota russa do Báltico do mapa mundial. A arrogância do Ocidente atingira o seu auge. Acreditavam que, com a força militar massiva a cercar por todos os lados, a Rússia tremeria e ficaria sem argumentos. Acreditavam que a Rússia se ajoelharia e pediria rendição. Esperavam com regozijo o colapso da vontade russa. Não sabiam que estavam a provocar uma potência militar de primeira linha. Por trás do silêncio do Kremlin estava uma tempestade de fogo destrutiva à espera de ser ativada. A Rússia não tremia. Eles estavam a carregar as armas, prontos para queimar a arrogância daqueles que ousaram desprezar a dignidade da nação russa. Moscovo recebeu o ultimato insolente da OTAN com uma calma gélida e assustadora. Os generais no Kremlin tinham visto através de toda esta conspiração maliciosa desde o início. Compreenderam que o Ocidente não queria justiça, queriam apenas um pretexto para esmagar Kaliningrado. Não houve qualquer medo ou hesitação. O presidente russo rejeitou categoricamente todas as exigências absurdas da OTAN. Uma mensagem firme foi enviada: a Rússia não entregaria ninguém e responderia a qualquer ação militar com a força máxima. O alerta de combate total foi ativado em todo o distrito militar ocidental. A fortaleza de aço de Kaliningrado estremeceu, passando do estado defensivo para a prontidão de destruição. Nas costas, portas de bunkers secretos abriram-se lentamente. Os sistemas de mísseis costeiros Bastion P e Bal moveram-se para posições de combate. Tubos de lançamento gigantescos ergueram-se para o céu, apontando diretamente para a frota da OTAN que cercava o largo. Dentro das densas florestas, as brigadas de mísseis táticos Iskander-M receberam ordens para carregar munições especiais. Ogivas nucleares táticas e ogivas de fragmentação de grande potência foram instaladas urgentemente. Na fronteira com a Bielorrússia, uma arma secreta e mais terrível do que balas começou a operar. Era a Força de Guerra Eletrônica Estratégica. Os sistemas Murmansk BN e Krasukha-4, com as suas antenas gigantescas a erguerem-se para o céu, foram ativados com uma potência máxima nunca antes vista. Uma cúpula de energia invisível, mas densa, cobriu todo o espaço aéreo de Kaliningrado e estendeu-se até as fronteiras da Polônia e Lituânia. A atmosfera tornou-se espessa e extremamente tensa. Os ecrãs de radar da OTAN começaram a mostrar interferências estranhas. As ondas de rádio foram violentamente suprimidas. Os sistemas de comunicação do adversário começaram a falhar. No céu, os regimentos de defesa aérea S-400 Triumph e S-300 V4 bloquearam a mira em centenas de aviões inimigos que pairavam. Os radares de controle de tiro giravam continuamente, prontos para guiar os mísseis interceptores 48N e 6DM para destruir o inimigo. No solo, dezenas de milhares de soldados russos permaneciam imóveis nas trincheiras. Seguravam firmemente as armas com os olhos colados na fronteira. Nenhum ruído supérfluo, apenas o som do vento a assobiar através dos canos frios das armas. O silêncio cobriu toda a fortaleza. Era o silêncio de uma fera a acumular força antes de desferir o golpe fatal. O exército russo não precisava de exibições barulhentas como a OTAN. Preparavam-se silenciosamente para um verdadeiro terremoto. Todas as estradas de acesso à cidade
foram minadas e bloqueadas com obstáculos. Tanques de 90 mm Proriv estavam emboscados em fortificações camufladas. Os canhões negros de 125 mm apontavam diretamente para as estradas únicas. A frota do Báltico, embora cercada, não vacilou. As corvetas de mísseis da classe Karakurt e Buyanemi carregaram os mísseis Kaliber. As tripulações permaneciam imóveis nos postos de combate, prontas para lutar até a morte contra a poderosa frota inimiga. O tempo passava a cada segundo pesado como chumbo. A contagem decrescente do ultimato aproximava-se do zero. A Rússia não tinha intenção de ceder nenhum passo. O mundo inteiro sustinha a respiração à espera do primeiro tiro. A fortaleza de Kaliningrado transformara-se num bloco de explosivos gigante. Bastava uma pequena faísca para explodir e incinerar todos aqueles que ousassem violar o território sagrado da Rússia. O prazo de 8 horas do ultimato terminou. A OTAN não emitiu qualquer aviso, não esperou nem mais um segundo. A paciência fingida foi descartada. O céu noturno de Kaliningrado iluminou-se repentinamente como se fosse dia, com milhares de riscos de fogo a rasgar o espaço. Centenas de mísseis Atasemis e mísseis de cruzeiro Taurus deixaram as plataformas de lançamento em terra na Polônia e Lituânia. Rugiam enquanto voavam, fazendo tremer a terra. No Mar Báltico, os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke dos EUA e os navios de guerra britânicos abriram fogo em simultâneo. Lançaram enxames de mísseis Tomahawk e Storm Shadow em quantidades avassaladoras. O céu estava denso de fumo e fogo crivado de setas mortais a voar velozmente. O objetivo era arrasar a fortaleza de Kaliningrado e aniquilar a frota do Báltico num ataque preventivo. Os generais da OTAN em Bruxelas, colados aos ecrãs de satélite, estavam certos de que a Rússia seria esmagada, mas o sorriso desapareceu em poucos minutos. O horror absoluto abateu-se sobre eles. Assim que o enxame de mísseis entrou no espaço aéreo adjacente a Kaliningrado e a Bielorrússia, perderam subitamente todo o controle. Os sistemas de guerra eletrônica Murmansk BN e Krasukha-4 da Rússia na Bielorrússia tinham sido ativados na potência máxima. As antenas gigantes emitiram feixes de ondas de rádio extremamente potentes. Uma cúpula de energia eletromagnética invisível cobriu toda a zona de combate. A onda de choque eletrônica fritou os microcircuitos de orientação, cegou os sistemas de GPS e cortou totalmente as comunicações por satélite. Os mísseis Tomahawk tornaram-se subitamente pedaços de ferro inanimados. Perderam a direção, giraram descontroladamente e caíram por inércia. A verdadeira tragédia começou, mas no território de quem iniciou a guerra. Centenas de mísseis desviados caíram diretamente sobre as cidades da Lituânia e da Polônia. Um míssil Taurus mergulhou numa central térmica nos arredores de Vilnius. Um estrondo ensurdecedor ecoou. A turbina geradora explodiu. A cidade inteira mergulhou na escuridão. Mísseis ATACMs caíram em áreas residenciais, arrasando edifícios de apartamentos, soterrando milhares de pessoas sob os escombros. As sirenes uivavam de forma lancinante. Ambulâncias corriam desordenadamente, mas não conseguiam aproximar-se. Os cidadãos da Lituânia e da Polônia estavam em pânico total, sem entender por que é que as armas dos aliados caíam sobre as suas cabeças. Cenas de devastação e morte cobriam as cidades. O fogo subia aos céus, o fumo negro ondulava. O pior ainda não tinha acabado. Um grande número de mísseis teve o seu controle hackeado pela Rússia e os sinais invertidos. Executaram uma volta espetacular, voando de regresso à posição de lançamento. No Mar Báltico, os marinheiros da OTAN ficaram paralisados ao ver os pontos vermelhos no radar a vir na sua direção. Os sistemas Phalanx dispararam em desespero, mas não conseguiram impedir. Um míssil Tomahawk embateu diretamente na torre de comando do contratorpedeiro USS Donald Cook. A explosão rasgou o navio, atirando o capitão para o mar de fogo. Uma fragata alemã foi atingida no paiol de munições pelo seu próprio míssil RB-15. O navio partiu-se ao meio à proa, e a popa ergueram-se verticalmente e afundaram-se. O Mar Báltico transformou-se num cemitério. Destroços de navios de guerra queimados flutuavam. Os sistemas de comunicação da OTAN foram completamente bloqueados. As unidades lutavam às cegas. A artilharia na Polônia recebeu coordenadas erradas, disparando contra suas próprias formações de tanques.
Tanques Leopard 2 foram despedaçados pela artilharia amiga. Tanquistas saltavam para fora a gritar e a praguejar. Caças F-35 perderam a ligação com os AWACS. Os ecrãs nas cabines ficaram com interferência. Os pilotos perderam a orientação. Voaram para zonas de fogo e foram abatidos por sistemas Patriot confundidos com aviões russos. O caos absoluto cobriu toda a força de ataque. Enquanto isso, Kaliningrado permanecia firme como uma rocha. Os sistemas S-400 Triumph e Pantsir-Sun da Rússia destruíam tranquilamente os mísseis restantes. Soldados russos nos postos de vigia olhavam para o céu em chamas do outro lado da fronteira com um olhar frio. Testemunhavam o inimigo a matar-se a si mesmo sem qualquer piedade. A OTAN cavara a sua própria sepultura com a tecnologia de que tanto se orgulhava. As bases militares transformaram-se em mares de fogo. Paióis de munições explodiam sucessivamente. Soldados da OTAN largavam as armas, tapavam os ouvidos e fugiam das explosões terríveis. A formação de ataque desintegrou-se. A Rússia ainda nem precisara de lançar o contra-ataque total e o inimigo já se tinha enfraquecido. Este foi o preço da arrogância. O feitiço virou-se contra o feiticeiro da forma mais cruel. A Rússia permanecia de pé orgulhosa enquanto o inimigo se contorcia numa poça de sangue criada por ele próprio. Aproveitando o momento em que a OTAN estava em desordem e cega na matriz eletrônica, o Estado-Maior-General russo emitiu a ordem secreta de ataque total, chamada a Fúria do Báltico. A tolerância acabara dando lugar ao poderio militar e a resposta mais devastadora da fortaleza de Kaliningrado. A terra tremeu violentamente sob o peso do poder de fogo russo. Uma série de tampas de silos secretos abriu-se. Os veículos de lançamento dos sistemas de mísseis táticos Iskander-M ergueram centenas de projéteis em uníssono. Os motores de centenas de mísseis rugiram rasgando o ar espesso com cheiro a pólvora. Centenas de mísseis Iskander-M, com ogivas de fragmentação e perfurantes de betão, dispararam para o céu. Deixaram rastros de fumo branco cruzados como uma teia de aranha mortal. Simultaneamente, os sistemas de mísseis costeiros Bastion P e Bal, dispostos ao longo da costa, também abriram fogo. Mísseis hipersônicos e mísseis K-35U deixaram as plataformas a uma velocidade aterradora. Voaram rente ao mar para evitar o radar e, de repente, subiram para um ataque de mergulho. O objetivo da Rússia era destruir pela raiz as bases de concentração de tropas da OTAN na Polônia e Lituânia. Os mísseis voaram com precisão absoluta, atingindo diretamente os pontos vitais do adversário. Na base aérea de Rzeszów, na Polônia, o maior depósito de armas da OTAN, assim que a sirene tocou, a morte desceu. Os mísseis Iskander-M caíram à velocidade de Mach 6. Nenhum sistema de defesa teve tempo de reagir. Um estrondo ensurdecedor arrasou fileiras de hangares reforçados. Os caças F-16 e F-35 na pista foram varridos pela onda de choque como brinquedos transformando-se em sucata queimada. O enorme depósito de combustível da base foi atingido e explodiu, criando uma bola de fogo em forma de cogumelo que subiu quilômetros, incinerando toda a vida num raio de 2 quilômetros. Soldados da OTAN fugiam em pânico no meio do fogo sem saída. Pedaços de betão e metal derretido caíam como chuva. No Mar Báltico, a frota russa iniciou uma ruptura de cerco espetacular e sangrenta. As corvetas de mísseis da classe Karakurt e Buyanemi, embora pequenas, possuíam um poder de fogo destrutivo e lançaram-se para fora da baía como uma alcateia de lobos famintos. As tampas dos tubos de lançamento verticais abriram-se disparando uma série de mísseis de cruzeiro Kaliber. Estes mísseis voaram em trajetórias complexas para se aproximarem da frota da OTAN, que tinha os sistemas de comunicação paralisados. Os navios de guerra da OTAN eram agora como gigantes cegos, movendo-se desajeitadamente e disparando em desespero. O fogo russo caiu impiedosamente. Um contratorpedeiro da classe Type 45 britânico foi atingido por 2 mísseis Onyx no flanco. A blindagem de aço espesso foi rasgada como papel. A água do mar entrou fazendo o navio inclinar-se. O paiol de munições detonou, atirando a torre principal para o céu. O navio partiu-se e afundou em 5 minutos, levando centenas de marinheiros. Perto dali, um navio de assalto anfíbio dos EUA foi atingido por uma chuva de mísseis K-35U. O convés de voo foi destruído.
Os aviões V-20 e 2 Osprey estacionados arderam, transformando o navio numa tocha flutuante. O Mar Báltico tingiu-se de sangue e fogo. Destroços de navios ocidentais flutuavam por toda parte. Submarinos Kilo emboscados nas profundezas dispararam torpedos, eliminando os navios que tentavam fugir. No céu, a Força Aérea Russa estabeleceu o domínio absoluto. Dos aeródromos em Kaliningrado e da Rússia continental, centenas de caças Su-35S e caças furtivos Su-57 descolaram cobrindo o céu. Lançaram-se sobre o Báltico como águias a caçar, procurando destruir os aviões da OTAN, desorientados pela interferência de radar. Os pilotos russos executaram acrobacias espetaculares, bloquearam alvos e dispararam mísseis Arar R-771. Os Eurofighter Typhoon e Rafale da OTAN foram abatidos sucessivamente, caindo como folhas mortas. O céu estava marcado por rastos brancos de mísseis e fumo negro de aviões em chamas. A Força Aérea Russa não só abateu aviões inimigos, como também realizou missões de bombardeamento destrutivo. Os caças-bombardeiros Su-34 despejaram sobre as brigadas de tanques da OTAN na fronteira bombas FAB-3000 e FAB-1500. O poder destrutivo destas bombas gigantes criou crateras profundas, soterrando batalhões inteiros de tanques Leopard 2. Terra e pedras voaram até as nuvens. A onda de choque varreu florestas de pinheiros, transformando o campo de batalha numa terra devastada. A artilharia russa na fronteira também não ficou de fora. Milhares de obuses autopropulsados M-S e lançadores múltiplos de foguetes Tornado-S abriram fogo contra as posições da OTAN na fronteira lituana. Uma parede de fogo móvel foi erguida lavrando a terra sem dar ao inimigo onde se esconder. Os radares de contrabateria da OTAN tinham sido neutralizados, permitindo à artilharia russa disparar à vontade. Postos de comando de campo, depósitos de munições avançados e parques de veículos blindados da OTAN foram esmagados. O caos cobriu as fileiras inimigas. Os soldados da OTAN perderam o espírito de combate, largaram as armas e fugiram desordenadamente para a retaguarda. Veículos blindados Marder e Bradley foram abandonados às dezenas. Os motores ainda trabalhavam, mas sem condutores. A Rússia transformou a zona fronteiriça num matadouro gigante, onde o poder militar da OTAN foi totalmente quebrado. Uma série de centros de comando da OTAN no flanco leste foi destruída por mísseis de cruzeiro, cortando a cadeia de comando. Os generais ocidentais perderam o contato com a linha da frente, caindo em pânico e impotência. Apenas podiam olhar para ecrãs negros e ouvir relatórios de baixas avassaladores. A operação A Fúria do Báltico foi um sucesso total, destruindo a força de ataque da OTAN. Em poucas horas, Kaliningrado de cercada tornou-se a lança de aço que perfurou o coração da Aliança do Atlântico Norte. O cenário de ruínas das bases da OTAN, destroços de navios queimados e aviões caídos nos campos, era a prova eloquente do poder imparável do urso russo. A Rússia ensinou ao Ocidente uma lição inesquecível na linguagem do fogo e do aço, afirmando a posição de uma superpotência militar que nunca se curva perante ameaças. No solo, a contraofensiva russa entrou na fase decisiva e mais brutal. A partir de Kaliningrado e da Bielorrússia, exércitos de tanques e unidades mecanizadas russas avançaram em simultâneo, criando uma tenaz de aço gigante, apertando as forças da OTAN encurraladas no corredor de Suwalki. Esta era a zona de morte que a Rússia preparara, transformando o que era chamado de ponto fraco da Rússia num cemitério coletivo para os invasores. A terra tremeu sob as lagartas de milhares de tanques P-90M Proriv e de 72 B-3 modernizados. Estas máquinas de guerra avançaram imponentes, derrubando todos os obstáculos. Os canhões de 125 mm cuspiam fogo contra a formação inimiga. Enfrentavam as famosas divisões de tanques da Alemanha e dos EUA, com os seus Leopard 2 AZ e Muma 2 Abrams. Mas no combate real, a superioridade tecnológica do Ocidente ruiu perante a bravura e o poder de fogo russos. Batalhas de tanques clássicas ocorreram nos campos nevados e florestas densas. Os tanques russos usaram munições perfurantes de subcalibre, atravessando a blindagem composta dos tanques da OTAN. Os Leopard 2 atingidos ardiam violentamente, as torres voavam pelos ares caindo como pedras mortais.
Os pesados Abrams atolaram-se na lama de inverno, tornando-se alvos fáceis para os mísseis antitanque Kornet da infantaria russa. O campo de batalha transformou-se num ferro velho gigante de metal queimado. O cheiro de aço derretido misturava-se com o cheiro de carne queimada no ar gélido. Para aumentar a destruição, a Rússia lançou o sistema de lança-chamas pesado TOS-2 Tossoshka. Os foguetes termobáricos criaram nuvens de gás incendiário gigantes que cobriram as fortificações e bunkers da OTAN. Ao detonar, criaram uma pressão de vácuo extrema, sugando o oxigênio e queimando os pulmões dos soldados inimigos, mesmo escondidos no subsolo. O calor de milhares de graus derreteu o betão armado, transformando pontos de defesa em crematórios. Soldados da OTAN de várias nações, alemães, polacos, britânicos, americanos, cercados sem contato com o comando e sem munições. O seu moral colapsou perante a brutalidade e eficácia do exército russo. Já não havia a arrogância do ultimato, apenas o medo primitivo. O caos espalhou-se como uma praga. Mercenários e soldados da OTAN abandonaram armas modernas, despiram os uniformes e fugiram desesperadamente. Atropelavam-se para conseguir um lugar nos caminhões para escapar. As rotas de fuga tornaram-se rios de sangue sob o fogo da artilharia russa. Veículos Boxer e Striker ardiam na beira da estrada. Corpos de soldados da OTAN jaziam espalhados sem ninguém para os recolher. Sistemas Patriot e HIMARS, outrora orgulho do Ocidente, foram caçados e destruídos. Lançadores de mísseis de milhares de milhões de dólares foram explodidos por drones Lancet, transformados em sucata inútil. A Rússia não só repeliu a OTAN da fronteira, como perseguiu o inimigo profundamente no seu território para eliminar a ameaça. As forças especiais, Spets, NAS, aterraram de helicóptero atrás das linhas inimigas, cortando pontes vitais e emboscando comboios de abastecimento. O pânico da OTAN atingiu o auge quando perceberam que não havia saída. Os generais ocidentais nos bunkers olhavam impotentes para o mapa tingido de vermelho russo. Gritavam ordens para manter posições, mas ninguém obedecia. A estrutura de comando da OTAN no flanco leste desintegrou-se. Milhares de soldados da OTAN foram encostados à parede, forçados a render-se humilhantemente. A imagem de soldados ocidentais sujos de lama, pálidos de joelhos perante as armas russas, ficou gravada na memória. As bandeiras da Aliança Atlântica foram baixadas e atiradas para a lama sob as botas dos vencedores. Os enormes depósitos militares da OTAN na fronteira polaca foram capturados ou destruídos. Montanhas de armas modernas tornaram-se espólio do exército russo. A Rússia destruiu o mito da invencibilidade da OTAN, expondo a fraqueza de uma aliança que só sabe intimidar os fracos, mas treme perante os fortes. O sonho ocidental de estrangular Kaliningrado desfez-se em fumo, substituído pelo pesadelo eterno do poder do urso russo. Os líderes em Washington e Londres ficaram petrificados com a derrota. Não podiam acreditar que a sua máquina de guerra de bilhões de dólares fora esmagada tão depressa. O prestígio da OTAN ruiu perante o mundo. Os Estados-membros começaram a culpar-se mutuamente. Uma divisão profunda surgiu na aliança. Enquanto isso, o exército russo continuava a avançar com um ímpeto avassalador, dominando o campo de batalha e estabelecendo uma vasta zona de segurança. O silêncio cobriu os campos de morte na fronteira, mas era o silêncio da submissão absoluta ao vencedor. A Rússia provou ao mundo que quem ousar ameaçar a sua segurança e soberania terá um fim trágico e humilhante. Os tanques T-90M ainda patrulhavam rugindo as terras libertadas. Os canhões erguiam-se orgulhosos sob o céu cinzento do Báltico, afirmando que a força e a justiça pertencem à grande nação russa. Os tiros em Kaliningrado e na fronteira polaca cessaram, dando lugar ao silêncio dos derrotados. A Rússia não se apressou a declarar vitória, escolhendo a atitude de um senhor autoritário. Enquanto os restos da OTAN retiravam em vergonha, Moscovo lançou o golpe final mais cruel que as bombas à verdade. Em todos os canais nacionais e redes sociais globais, o Ministério da Defesa russo publicou o vídeo original, de alta qualidade, recuperado dos dados encriptados do navio Volga. O mundo parou para ver as imagens arrepiantes. A prova era inegável, registrando o crime cobarde no Báltico. Milhares de milhões viram os 3 barcos patrulha com bandeiras do Báltico a provocar o comboio russo. Depois, os navios anônimos a lançar torpedos contra cargueiros indefesos.
As explosões, o fogo, os marinheiros a debaterem-se, tudo foi recriado. Especialmente a gravação do SOS trágico do capitão russo tocou a consciência da humanidade. Esta verdade nua explodiu como uma bomba atômica na opinião pública ocidental. Os cidadãos dos EUA e da Europa perceberam horrorizados que tinham sido manipulados pelos seus governos e média. Foram enganados para apoiar uma guerra injusta em defesa de criminosos de guerra. Uma onda de indignação explodiu nas capitais. Milhões protestaram em Paris, Berlim, Londres e Washington. Queimaram bandeiras da OTAN, cercaram parlamentos e exigiram demissões. Os políticos ocidentais, antes ruidosos a acusar a Rússia, calaram-se pálidos de medo. Os 3 países do Báltico caíram numa desgraça sem precedentes. A sua face hipócrita foi exposta, de acusadores exigindo o artigo 5, de tornaram-se culpados amaldiçoados pelo mundo. A OTAN foi humilhada ao perceber que fora arrastada por vilões para uma derrota desastrosa, perdendo exército e equipamento. O prestígio da aliança ruiu, as fissuras internas eram irreparáveis. A Rússia venceu espetacularmente nas frentes militar e diplomática. O representante russo na ONU ergueu a cabeça entre olhares de respeito. A Rússia exigiu desculpas oficiais e indemnizações. Ninguém ousou opor-se. O silêncio no Conselho de Segurança foi a admissão da derrota amarga. Kaliningrado, de terra cercada, tornou-se símbolo de indomabilidade. A frota russa do Báltico desfilou no mar com orgulho infinito. O povo russo celebrou a vitória. O orgulho nacional elevou-se. A Rússia provou que a justiça e a razão pertencem aos fortes e justos. As conspirações ocidentais foram expostas e punidas. A guerra terminou com um fim trágico para o agressor e glória para o defensor da pátria. A ordem mundial unipolar ruiu, dando lugar a uma nova era onde a voz da Rússia tem um peso imenso. Esta lição de sangue assombrará a OTAN e o Báltico para sempre, lembrando-os de nunca acordarem o urso russo adormecido. Obrigado por assistirem até ao fim. Inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos. Se amam a Rússia, deixem um gosto no vídeo e enviem os vossos melhores sentimentos através de comentários significativos. Obrigado. Olá e até a próxima.